Bom dia a todos, aqui é o professor Marcos Sabri, da Universidade Federal do Piauí. Eu vou comentar com vocês uma entrevista de um neurocientista chamado Carl Friston. Ele levantou a possibilidade de que até 80% da população não seja suscetível de adquirir coronavírus. Isso pode parecer algo até surpreendente demais para ser verdade. No entanto, os dados que estão sendo coletados de como essa epidemia tem se comportado e as diferenças entre a incidência e a mortalidade entre os vários países que tenham características semelhantes, tem levantado essa possibilidade como sendo bastante real. Um outro aspecto é que os modelos estatísticos, matemáticos, que fizeram previsões, eles erraram muito, previram números muito acima daqueles que foram observados. E quando se corrige esses modelos matemáticos, acrescentando essa variável de que 80% da população possa não ser suscetível, aí os números previstos se aproximam dos números observados. Então eu vou comentar com vocês dois pontos. O primeiro é que a maioria dos países que estão encerrando a sua epidemia, eles estão encerrando com uma população diagnosticada em torno de 0,5% até 1%, muito distante daqueles 60% que eram previstos inicialmente. Para cada 0,5% ou 1% diagnosticado, deve existir talvez 5, 10 até 20% talvez, no máximo, de pacientes contaminados e não diagnosticados. Mas, enfim, até 10 ou até 20% da população contaminada, em comparação a 60%, 70% que era esperado. No entanto, se você fizer essa correção, entender que 60% dos suscetíveis, ou seja, 60% de 20%, vai dar 12%. É um número bastante próximo daquilo que está sendo observado em vários países. O segundo aspecto que eu vou comentar é a diferença de incidência e de mortalidade por milhão de habitantes, mesmo em países muito semelhantes. Então, eu vou citar a Europa, porque tem uma certa homogeneidade, vou falar primeiro de 3 países. Vamos falar da Itália, da Espanha e do Reino Unido. Esses 3 países tiveram incidências por milhão de habitantes e mortalidade por milhão de habitantes muito parecidas. E aí, estranhamente, no centro da Europa, temos a Alemanha, onde a incidência foi praticamente a metade da incidência média desses 3 países, e a mortalidade foi praticamente 1/5 da mortalidade desses 3 países. Agora, por que países da mesma região, que têm um estágio de desenvolvimento econômico parecido, que têm comportamento de sua população, capacidade de receber e seguir orientações do governo, bastante semelhantes, tenham incidências e mortalidades tão diferentes? Certamente, medidas como fez lockdown, não fez, isolou, não isolou, um foi precoce, outro foi tardio, um foi 15 dias, outro foi 1 mês, não é suficiente para explicar o tamanho dessas diferenças. E, novamente, quando se adiciona essa variável da suscetibilidade, e aí pode ser que essas diferenças se tornem explicáveis. Para citar um outro exemplo, a França teve uma incidência por milhão de habitantes muito abaixo da média da Europa. Teve muito próximo da Alemanha, ou seja, um pouco abaixo da metade da média desses países. No entanto, a França teve uma mortalidade quase igual ao restante da Europa. Quer dizer, são muitas diferenças, mesmo entre países muito parecidos. Vou citar novamente a França para ficar bem claro. Olha, enquanto a Alemanha teve incidência menor e mortalidade muito menor, a França teve incidência menor e mortalidade igual. Então, mostrando que é uma questão, não é só porque morreu menos, porque incidiu menos. Existem outros determinantes nessa variável, possivelmente essa questão da suscetibilidade. Eu mesmo, em pelo menos 3 ocasiões, eu falei sobre isso. Na ocasião, eu falei da possibilidade de um certo patrimônio imunológico, uma certa memória, que com certeza se refere à imunidade celular, e apontando as diferenças de comportamento dessa
epidemia entre a média da Europa e, se você olhar para a Ásia, para a África e para os países da América Central, da América do Sul, enfim, você vai ver situações em que essas diferenças teriam que ter alguma explicação que não estava evidente. Eu cheguei até a comentar também a possibilidade da vacinação para a tuberculose, a BCG, ser em parte responsável por essa possível memória imunológica celular e que estivesse dando uma cobertura parcial contra o coronavírus atual. Mas o principal, possivelmente, são diferenças genéticas. Eu também havia chamado a atenção disso, e quando nós somamos tudo isso, nós vamos então voltar e lembrar uma outra pessoa chamada Michael Levitt. Michael falou exatamente o seguinte: o lockdown não trouxe benefícios. Na verdade, trouxe apenas malefícios na forma de desemprego e aumento de violência, especialmente doméstica e contra vulneráveis. Juntando agora as duas coisas, né, juntando a não suscetibilidade de 80% da população e a possibilidade de que o lockdown não tivesse efeito nenhum, a não ser os efeitos negativos, eu faço a seguinte pergunta: como é que nós vamos avaliar as medidas que foram tomadas e as suas justificativas? Se você considerar que 80% da população não é suscetível de infecção, que justificativa nós teríamos para iniciar ou até para fazer uma medida do tipo restrição econômica, fechamento de comércio, restrição à mobilidade das pessoas e até mesmo lockdown, que é o fechamento de tudo? Possivelmente essas medidas foram tomadas baseadas não em dados, foram baseadas naqueles primeiros modelos matemáticos, E à medida que os dados foram surgindo, esses modelos matemáticos precisavam ir sendo ajustados à realidade dos números. É o que eu falei, acho que umas 50 vezes, nesse período que a gente vem debatendo esse assunto. É exatamente o que não foi feito e é exatamente por isso que nós vemos uma realidade que muitas vezes as pessoas acham difícil de explicar. Mas quando nós somamos as diferenças étnicas, as diferenças de cobertura vacinal, as diferenças de memória imunológica, o que eu chamei de patrimônio imunológico, e nós somamos as diferenças naturais, como densidade demográfica, grau de contato com os primeiros países que tiveram surto, no caso China, Estados Unidos e os países da Europa, e nós somamos a ocorrência de eventos que juntaram muitas pessoas no início da pandemia, nós temos explicado aí praticamente 100% da distribuição no Brasil dos casos. Os estados, por que perguntam, por que o Piauí é diferente do Ceará e do Maranhão? Exatamente por esses motivos. Então, quando nós combinamos isso que eu falei no início, diferença de densidade demográfica, carga inicial de contaminação por contato com a Europa, Ásia, China e Estados Unidos, grandes eventos do tipo carnaval que aglomeraram as pessoas, a densidade demográfica das principais metrópoles, as pessoas ainda questionavam, mas vamos acrescentar mais essa variável agora. Quando você soma tudo isso, você vê a distribuição dos casos, e quando você soma as diferenças de suscetibilidade, você vê que se não tem aquela avalanche de casos, não é exatamente porque foi feito isso ou foi feito aquilo. Possivelmente não tem o menor sentido, nunca teve na minha avaliação, principalmente aqui no Piauí, em vários outros estados do Brasil, nunca teve nenhum sentido medidas do tipo isolamento, fechamento de comércio, restrição à mobilidade. Sempre teve sentido medidas de proteção, como tem em qualquer doença contagiosa, como o uso de máscaras, luvas e álcool, e o distanciamento social. Mas, enfim, quando se junta esse conhecimento acumulado, esses dados que não confirmaram os modelos matemáticos, e quando você vê a diferença e coloca essa variável de 80% da população não suscetível, e daí as duas coisas se aproximam, mostra que realmente as grandes diferenças não foram devidas a nenhuma medida do tipo isolamento, que a Itália fez, França fez, todo mundo fez, e aí a Europa está lá de uma forma, e a Alemanha está com a incidência lá embaixo, e a mortalidade 1/4 ou 1/5 da média da Europa. E a França está lá desdizendo todo mundo com a incidência a metade e a mortalidade a mesma. Enfim, tudo isso foi aprendido, tudo isso está surgindo agora. São muitas variáveis, mas essas variáveis são cada vez mais consistentes.
Então, eu já falei do que essa entrevista com esse neurocientista chamado Cal apresentou, falei um pouquinho do que o Michael Levitt falou sobre lockdown, e aí agora eu vou concluir falando sobre o governador de Nova York, o governador Cuomo, porque trouxe dados que mostraram que 2/3 da população que chegou a ser internada estava na realidade em casa. Na realidade, 80% das pessoas estavam em casa, porque quando se acrescenta aqueles que estavam em asilos, aí chega a 80%, mostrando que realmente quem não teve Covid é porque não tinha suscetibilidade ao Covid, não foi por lockdown, não foi por fechamento de comércio, porque as pessoas adoecem em casa. E aqui eu vou citar uma frase interessante que diz que à medida que as pessoas vão se tornando com algumas posses, à medida que a pessoa acumula capital, acumula um patrimônio, ocorrem dois fenômenos. O tamanho da família diminui e o tamanho da casa aumenta. Ou seja, as pessoas que têm mais recursos, elas têm uma menor densidade demográfica em casa. Então, se elas ficarem em casa, elas vão ter um distanciamento social. Mas as pessoas que têm menos recursos, elas têm famílias grandes e casas pequenas. Então, induzir, determinar, obrigar pessoas de poucos recursos a se isolarem em casa, possivelmente, além de não ter nenhum benefício, possivelmente até aumenta a chance de contaminação, porque as pessoas de poucos recursos vivem num ambiente de maior densidade demográfica. Eram esses os comentários que eu queria fazer com vocês hoje. A possibilidade de que 80% da população não seja suscetível ao coronavírus é um dado muito importante. Agora, não é uma conclusão, é uma entrevista onde ele colocou essa hipótese e eu estou aqui trazendo vários comentários para vocês para a gente tentar situar essa hipótese. Para concluir, ela é reforçada basicamente por dois dados. A maioria dos países que encerraram as suas epidemias tiveram entre 0,5% e 1% da sua população diagnosticada. Estendendo para o total de contaminados, entre 10 e 20 vezes mais, isso vai dar exatamente aquilo que os modelos matemáticos previam, descontado 80%, ou seja, 60% de contaminação, mas de apenas 20% da população suscetível, que dá em torno de 12% da população total. É exatamente isso que está sendo observado. Isso explicaria essas diferenças de suscetibilidade, as enormes diferenças que nós vimos em incidência e em mortalidade, mesmo em países parecidos, como é o caso da Alemanha, por exemplo, da França e do Reino Unido. Então, é uma hipótese, tem dados que dão uma sustentação muito grande para isso. Eu espero que isso se confirme, e se isso se confirmar, vai ser realmente uma coisa muito importante para o planejamento das medidas de mitigação dessa pandemia que ainda está aí assolando boa parte do mundo. Aqui o professor Marcos Sabri, espero ter trazido uma informação relevante, espero que vocês discutam, leiam mais sobre isso. Nos comentários podem fazer perguntas, eu tento responder a todos. E mais uma vez, obrigado pela atenção e nos veremos em outros vídeos ainda.